Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Olha só, minha convidada de hoje dispensa a apresentação. Ela, até anotei aqui, ó, ela é mãe do Otto, ela é advogada, vice-presidente da OAB e é quase mais fácil dizer o que ela não é. Ela faz de tudo, professora universitária e hoje vai falar um bate-papo sobre direito, advocacia e tudo mais, acompanhada, é claro, desse café, desse pão de queijo, Ana Elisa Paes de Comaim. Seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Acertei seu nome? Acertou, aham. É sempre muito feliz para mim vir conversar com você. Você é uma pessoa muito simpática, sempre. Obrigado. Muito competente. Obrigado. Algumas pessoas parece que, não sei se é o santo que bate. É o santo que bate. O perfume que... Eu sei, a gente fizemos uma amizade já de primeira. É verdade. Vi você cantar mesmo, ao vivo. É mesmo, né? Aquela foi divertida. Vai né? ter palhinha hoje não. Ana, me conta lá. Advocacia na sociedade. Qual é a importância da advocacia para hoje, século XXI? Olha, Douglas, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, por tudo que eu já passei na profissão e os sofrimentos pessoais que a profissão me trouxeram também essa conclusão. De que a advocacia, ela é uma profissão nobre e importante na sua função social, porque ela lida com as dores humanas. Tudo na advocacia é voltado para resolver as dores dos seres humanos. Você pode ver, quando você recebe uma questão mais subjetiva no teu escritório, você trabalha com dores humanas. Por exemplo, num divórcio, você vai trabalhar para quê? Para resolver de maneira objetiva uma dor humana, não é verdade? Quando você trabalha com questões mais objetivas, por exemplo, é o meu caso, eu trabalho muito com plano de carreira. No serviço público, nas questões privadas, trabalhistas, por exemplo, você não está nada mais, nada menos do que resolvendo dores humanas. A vontade que a pessoa tem de ser valorizada naquela carreira, de ver para si aplicado um plano de carreira adequadamente. E isso é tudo demanda humana. Então, a advocacia, no meu ponto de vista, se ela for exercida com esse propósito, ela é uma das profissões mais nobres que existe. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que você recebe um cliente no teu escritório e você consegue, ouvindo o problema daquele cliente, já resolver muita coisa só de ouvir. Só de ouvir você já resolve muita coisa. Porque a pessoa às vezes só precisa falar. A pessoa chega no teu escritório, às vezes ela só precisa falar para ela resolver na cabeça dela o que é que ela tem que fazer com aquela dor que ela tem. Então, a advocacia, ela já com esse potencial que ela tem, ela já consegue resolver muito problema do ser humano. Agora, considere a advocacia tendo esse potencial só da oitiva do ser humano em relação às dores que ele tem e com o potencial de levar isso ao judiciário ou então de conciliar isso extrajudicialmente entre as partes e resolver objetivamente aquela dor daquela pessoa. Isso é muito, isso para mim é fundamental. Você sabe que esses tempos não, né? Há muitos anos, há alguns anos atrás, bem no início da minha carreira, eu ficava muito brava com as situações, eu não sabia lidar, porque a gente não entra preparado para nada, a gente vai se preparando no decorrer da vida. No decorrer que os problemas vêm acontecendo, você vai mudando, você vai vendo que errou, você vai vendo que acertou e você vai aprimorando o teu emocional para você trabalhar com a emoção dos outros, e você trabalha com a emoção dos outros. E eu me recordo que eu estava muito louca da vida com uma situação que eu não sei qual era, porque eu só sei a resposta, só lembro da resposta. E eu disse assim, e era relacionada ao direito, eu estava bem no início da carreira. E eu disse assim pro meu pai, meu, que saco, por que eu escolhi essa profissão? O direito não serve para nada, olha aí, não resolve. A gente entra com o processo e não resolve. Uma coisa assim, uma frustração que aconteceu no meio do caminho e não adianta nada isso. E o meu pai olhou para mim e disse assim, quando você precisar da justiça, você vai ver o que é o direito na vida de uma pessoa, porque ele vai resolver o teu problema. E aí quando eu precisei,
Quando eu precisei na minha vida particular. Eu vi o que era o direito na vida de uma pessoa. Sabe por quê, Douglas? Porque nem sempre a gente consegue aquilo que o cliente quer. Porque às vezes a lei não está do lado daquele teu cliente, não adianta. Mas de qualquer maneira, o direito vai bater o martelo e vai resolver aquele problema. Porque ele vai te dizer, assim você não pode fazer. Ah, não posso? E a pessoa vai ter que aceitar e vai ter que resolver aquilo na vida dela. Ah, sim, você pode fazer. Ah, eu posso fazer como eu queria? Ah, ela vai ficar feliz porque pode fazer e vai resolver isso na vida dela também. Então, de qualquer forma, ele resolve a vida da gente. Pelo bem e pelo mal. A advocacia resolve a vida das pessoas. Ana, eu converso com médicos há muito tempo, desde que eu me conheço por jornalista, 2008, cheguei aqui. E os médicos, assim, clínico geral, ele fala assim, Douglas, muita gente que chega no meu consultório não chega porque está doente. Chega porque faltou conversar. Não conversa com família, tá lá emoções reprimidas e daqui a pouco o corpo não aguenta mais e explode. É isso aí. E você falou uma coisa interessante pra mim, que às vezes as pessoas chegam lá pra conversar e resolvem o problema lá. Resolve Acontece muito isso. É demais, é demais. Às vezes eu me sinto, eu penso assim, mas escuta, por que eu não fui fazer psicologia? Eu não sei, talvez, agora falando bem sério, não que eu rio, mas eu falo sério, no meio da risada. Eu acho, às vezes, que eu tenho essa abertura para que o cliente venha até mim, no escritório, e se sinta à vontade para falar, né? Não é à toa que você está se formando em mestre em psicanálise. Exatamente, finalizando o mestrado na área. Você já está me avaliando aqui ou não? Não. As pessoas têm isso, eu vou te contar uma daí eu vou te contar uma, depois disso que eu vou te contar uma, depois você responde essa Porque pergunta. comigo é assim, não dá para falar nada pro Douglas que ele vai publicar, ele é repórter. Não! Com psicólogo é a mesma coisa, tá me avaliando. Tá me avaliando, né? Já passei no teu teste? Já passou no meu teste. Eu vou te contar uma. Eu já fiz isso que você acabou de fazer comigo. Eu fiz lá no mestrado, quando eu entrei no mestrado. Então, o que acontece? Voltando à tua pergunta, né? Que você falou se acontece muito. Eu sinto que as pessoas se sentem à vontade para contar da vida delas para mim. E às vezes elas saem chorando do meu escritório. E eu me compadeço muito das pessoas, né? Claro que a gente tem que saber separar. Porque, afinal de contas, não dá para trazer para a nossa vida todos os problemas que elas têm. E a gente lida com problemas diariamente e, às vezes, problemas muito tristes, né? Mas é importante que a gente tenha essa empatia. Por quê? Porque você consegue resolver no início muita coisa, às vezes, sem precisar processar ninguém, né? Às vezes, você precisa de um processo. Mas, às vezes, só numa conversa você já consegue distinguir que a pessoa, na verdade, não quer se divorciar, por exemplo. A pessoa está ali, está numa fase desgraçada da vida, porque teve um episódio muito ruim e ela está procurando os teus serviços de advogada para resolver aquele problema com uma separação, um divórcio, mas na realidade não é aquilo que ela quer. E a gente consegue, numa conversa aberta, entender isso e evitar um processo para o judiciário, né? E consegue, muitas vezes, só com essa conversa, resolver o problema da pessoa. Você consegue, por exemplo, nas questões bem objetivas, sei lá, uma questão relacionada, que é o meu trabalho mais específico, ao plano de carreira, como eu falei para você. A pessoa vem te dizendo, olha, eu tenho infinitas horas extras, eu tenho infinitas progressões na carreira e eu quero cobrar. Só que eu tô com medo que se eu entrar na justiça, eu vou ser remanejado no meu trabalho e vão me prejudicar, porque o ser humano faz isso e as gestões fazem isso, a gente sabe, né? Nós fazemos isso. Exatamente, entendeu? Aí o que acontece? Que cada um defende o seu direito, né? Aí o que acontece? Numa conversa você consegue esclarecer para essa pessoa qual é o desejo que ela tem. Escuta, qual é o teu maior desejo? O maior desejo é você receber o que você tem de atrasados ou é você continuar no posto onde você está? Qual é o maior desejo? Porque às vezes a pessoa não fez essa pergunta para ela. Às vezes ela não fez. Então, se você tem uma conversa aberta, que vai muito além da advocacia, olhando para o ser humano, você consegue resolver numa conversa inúmeros problemas que não eram jurídicos. Às vezes são, muitas vezes são. Que bom, né, que tem problema jurídico, mas muitas vezes não são, né? Agora, deixa eu contar para você essa história do analisar. Quando eu entrei no mestrado, eu também entrei no meio, porque era todo... Tinha algumas pessoas da área jurídica, tinha pessoas que ficaram muito amigas minhas. Eu lembro que tinha uma promotora lá do Maranhão, no mestrado. A gente se encontrou todo mundo lá em Buenos Aires, ninguém se conhecia. Então, no primeiro dia de aula, eu lembro que eu conheci essa promotora, a Lana, maravilhosa, que até hoje a gente conversa, que é lá do Maranhão.
Conheci, por exemplo, uma juíza do trabalho aqui de Florianópolis, que a gente tem contato. Conheci advogados de Minas Gerais, mas eram assim, nós éramos da área do direito naquele mestrado, acho que em 5 ou 6, mais ou menos, pessoas, né? O resto era tudo psicanalista praticamente. E quando eu entrei, eu era a que ria, a que não entendia nada que eles estavam falando. Eu entrei com uma cabeça totalmente objetiva, jurídica. Então eu entrava pensando assim, não, porque tudo tem que ter uma resposta de acordo com o princípio da isonomia que vem previsto na Constituição. As pessoas têm que ser tratadas desigualmente nas medidas das suas desigualdades, coisas assim que eu vim veio da minha formação. E quando eu entrei lá, eu comecei a expor isso e as pessoas começavam a me olhar assim, tipo, meu, ela é totalmente errada. Eu sentia isso, ela está completamente desnorteada, essa menina. Tá desnorteada. E eu sentia que eles estavam me analisando. E eu perguntava até, escuta, vocês já me analisaram? Vocês acham que eu sou neurótica? Que a psicanálise estuda muito, né? A neurose, a psicose, né? Vocês acham que eu sou neurótica, gente? Sério, já me analisou? Me diz, qual é o meu perfil? Eu dizia assim. E eles diziam pra mim, gente, todo mundo que senta na frente do psicanalista acha que tá sendo analisado. E não é assim, a gente é normal, igual todo mundo. Mas a gente fica um pouco frio, também no sentido de entender que cada ser humano tem as suas dores e que você nem sempre vai conseguir curar essas dores. E aí você acaba se afastando um pouco dessas dores e se afastando do ser humano. Sabe por quê, Douglas? Porque a gente começa a ver como a gente, ser humano, é problemático. Como eu sou uma pessoa problemática. E aí eu começo a ver tudo com muita objetividade no sentimento humano. E mesmo quando você pensa, às vezes, se aproximar de uma pessoa, num relacionamento, qualquer coisa, você começa a analisar a pessoa, você analisa. Eu analiso a pessoa, entendeu? E às vezes eu começo a me afastar daquilo, porque meu Deus, essa pessoa neurótica daquele jeito, que não vai ter jeito de lidar. Então tem um pouco disso também, né? Apesar de você olhar com empatia e saber que tem, né, as dores da vida, né? Você também se afasta um pouco, porque pensa, meu, é muito problema. Meu, a gente é muito problemático. E assim, e nem só que a gente é problemático, mas é que eu vejo que a vida, às vezes, nos faz algumas peças. Por exemplo, existem níveis. No jornal a gente fala assim, ó, nós estamos na mesma página, porque às vezes tem um que está lá no jornal, lendo a página 1, outro lendo a página 2, outra página 20. E na vida também é assim, Na né? vida é assim. E aí a gente não entende. Pô, essa cara, porque ela não tá na mesma página, na mesma sintonia que você. É isso aí. Olha que lindeza, é isso aí. Porque a realidade dela é só dela. É só dela. É só dela. Eu nunca vou poder saber o que você está sentindo. Eu não sei. Eu posso me empatizar e dizer assim, puxa vida, eu até entendo a tua dor, eu até entendo o teu sofrimento. Mas eu nunca vou saber o que você está sentindo, porque o teu real é só teu. Eu não vou poder entrar na tua realidade nunca, porque a tua cabeça é só tua, não é? Então, assim, isso a psicanálise é muito fascinante. É muito fascinante. Eu amo demais, só que eu tenho medo E de você ficar sabe louca. que eu descobri depois de velho, depois de 43 anos, que eu tenho aquela tal de TDAH. isso aí. Não acredito. Eu tenho. Sério? E, cara, você sabe que tem muita coisa que não é coisas que eu não entendia, né? Era o cérebro funcionando diferente do que você é, do que eu sou. E você, às vezes, se achava incapaz de... Incapaz, né? Eu já passei por isso. Assim, não, eu sou uma pessoa transtornada. Por exemplo, você quer ver, mas não você é professora universitária e, assim, eu tinha uma raiva de professor Ai, pecado, ó. por causa da porcaria do verdadeiro e falso. Eu não sei, gente, diferenciar do F e do V. Eu nunca sei se é vaca ou é faca. Sério, Douglas? Sério, tem palavras que eu não consigo identificar o R do L. Eu não consigo ler. Eu falei, cara, eu sou um... Eu vim virar jornalista, Sofreu, né? Sofri. Então você chega lá na faculdade, por exemplo, tem muito isso. Complete com F e com V. Eu errava. Falei, cara, mas como que eu errei isso aqui? Você tinha problema com o F e com o V. Até você hoje. Sabia a resposta, você sabia que era verdadeira, mas você não sabia colocar o F e o V? Eu não conseguia identificar se o F era o verdadeiro, o F era do falso. O V do falso eu não sei identificar. Por uma questão de sonora? Sei lá, eu nunca fui Não me tratar. sabe. Sabe por que eu descobri isso? Meu Deus. Porque eu tenho uma filha de 8 anos que tem os mesmos sintomas Olha que eu. os filhos. Aí ela foi ser tratada
E eu descobri que todos os sintomas dela são os que eu tenho. Viu? 43 anos. E eu achava que eu era um... E passou uma vida sofrendo por coisas que não precisaria, precisava. né, ter sofrido. E aí, se você tivesse encontrado pessoas que entendessem a tua particularidade enquanto sujeito, né? Poderia Talvez ter- você não tivesse sofrido tanto. Eram Por mundos isso que- diferentes, né? Hoje, Totalmente. hoje o mundo que a gente vive é um mundo muito inclusivo, muito É. aberto, com ideias. Porque as pessoas estão se alertando para essa Pra essa realidade realidade. particular de cada um. Eu tenho um filho autista, né? E ele é autista de nível de suporte 1, né? Então, na escola que a gente começou a perceber, assim, né? Que, meu Deus, e agora como é que faz? O Otto não estava se adaptando àquele mundo da escola. Só que o menino em casa, para mim, parece um gênio, porque ele sabe tudo. Ele se comunica bem, ele sabe da realidade do mundo. Só que tem particularidades dele que a escola não sabia lidar. sabia lidar. E ele não sabia o que fazer lá naquele ambiente. Até que a gente conseguiu esse diagnóstico, e aí foi muita luta da minha parte, porque eu tive que suar muito para explicar como era ele e por que ele tinha que ser tratado diferente. Diferente não no sentido de que ele precisa ser excluído, no sentido de que, sim, na hora de fazer uma prova, ele precisa de alguém do lado dele para controlar os impulsos dele, porque senão ele não vai ficar sentado fazendo aquela prova, mas ele sabe fazer a prova. Então, como é que um menino vai sair com nota 1 da sala de aula? Ele saía com 1 na prova. E comigo em casa ele sabia tudo daquela prova. Não, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Errada no sentido não de que ele... Tem alguma coisa errada com o sistema, né? Aí, até a gente descobrir e convencer o pessoal, né? De que, efetivamente, ele só precisava que alguém do lado não deixasse ele marcar com muita rapidez a resposta, porque ele não queria ler aquilo, porque já sabia, tá, isso deve ser isso, tá, isso aí deve ser isso, entendeu? E calma, Otto, você precisa ler até o final, pode ter uma pegadinha no final. Então, leia até o final, com paciência. É mais ou menos a história do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não dessa questão do V e do F, mas de você não tem muitas conseguir coisas, né? desenvolver aquela atividade até o fim, né? E assim, eu vejo que a minha mente, ela é muito... Eu sou muito criativo. Se me der Dispersa, qualquer né? coisa para fazer, eu vou fazer com uma maestria. Agora, para Maravilhoso, se tem- concentrar, é o bicho. É o bicho. É difícil. É muito treinamento. Treinamento. É treinamento, né? É. E pra você não pular, às vezes, de um galho pro outro, né? É. Mas você é jornalista, mas de repente você, eu sou jornalista, mas eu sei fazer também outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Porque eu assim, sou um cara, pouco assim também. eu vou escrever reportagem, por exemplo, e eu tô lá com a minha aba aberta com 5 reportagens escrevendo ao mesmo tempo. Eu tô aqui, lembrei tal coisa. Vai pro outro. Quando eu ver, eu passei o dia com 5 coisas, não fiz nenhuma. É. Porque, né? Aí só que Porque o teu cérebro lembrava de uma coisa, você ia lá e fazia E aí o aquela bacana coisa. de você se conhecer é justamente isso que agora eu sei, né? O que é um problema que não é um problema meu, não é o que eu quero ser assim, mas eu posso controlar, Você então, é assim, pode controlar e pode treinar. e treinar. Então eu tô treinando muito, assim. Ai, não é Ana, fácil, Douglas. eu acho que nós tínhamos que conversar umas 2 horas aqui, ia ser pouco para nós. Deixa eu Ia fazer ser uma pouco pra pergunta nós. para você, que eu queria te fazer e acho que é o momento oportuno. Politização do negócio, né? Quando a gente politiza uma coisa, e nós estamos vivendo um momento assim, de muito... Ou você é de lá ou você é de cá, não tem o meio... É, porque isso foi criado, né? Isso foi criado. Você acha que ele vai conseguir trazer isso de volta? Não sei, só Deus sabe, sei, cara, sei, não sei. Existem coisas, assim, ó, agora sendo bem sincera, existem coisas muito boas que eu via na gestão passada, mas eram coisas com as quais eu concordava pessoalmente, né? Eu achava que eram boas. E existem coisas muito ruins que eu via. Assim como eu acho que no que está acontecendo hoje nessa gestão, se a gente está falando numa questão de gestão federal, existem coisas muito boas com as quais eu concordo muito e existem coisas também muito ruins com as quais eu não concordo, né? E isso, essa ideologia vai vir sempre acompanhar, a política vai acompanhar. Nós aqui na base, as pessoas, a sociedade em geral, a gente é formado pelos discursos que a política traz num nível macro. Se num nível micro, de política micro aqui da nossa região a gente já é formado, imagine numa questão ideológica que vem colocada por governos federais. Então a gente é formado por isso. A gente é formado por isso. Se a gente não tem discernimento para pensar, opa, mas isso vai ferir as pessoas, isso vai, sei lá, vai ser ruim para a economia, isso vai ser ruim para a humanização, sei lá.
se a gente não tem discernimento pessoal para entender que o que eles estão colocando lá em cima pode ser ruim, a gente vai pensar com a massa. E a gente vai ser formado pela ideologia deles. E a política vem com a ideologia. Porque é mais... Veja. É mais fácil você manipular as pessoas com o coração. Né? É muito mais fácil. Então, quando um governo vem para fazer a sua política, mesmo que antes, né, durante o período de candidatura, durante o período de propaganda, para você entrar num governo, você vem mexendo com questões que mexem com o íntimo do ser humano, com aquilo que ele sente, com aquilo que ele pensa, com a formação dele, certo? Com aquilo que ele sempre acreditou, você vai gerar discussão. E a política, para isso é bom para quem está se fazendo no governo. Por quê? Porque você vai sentir qual é a massa que vem com o teu sentimento e qual é a massa que vai para o outro lado. Então, no meu ponto de vista, o que foi formado foi o quê? Pessoas que vieram para levantar uma ideologia, que aí a gente diz direita e esquerda, né? Uma ideologia muito forte que mexeu com grande parte da população, porque mexeu com o sentimento dessa população, com a formação religiosa dessa população, com a formação familiar dessa população, mexeu, né? Com a formação desses sujeitos, e vem uma outra ideologia que é quase toda contraposta e vai trazer uma outra massa. Por quê? Porque as pessoas são formadas por opiniões diferentes. Por quê? Porque elas vêm de famílias diferentes, que elas sentem diferente. Então vai levar essa outra massa que sente como esse outro governo, né? Que agora estão intitulando um governo de esquerda. E aí a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a se matar? Por quê? Porque a gente não se respeita mais. Por quê? Porque eu não concordo com a opinião daquela outra pessoa que sente diferente de mim, que tem uma vida diferente da minha. Mas não pode assim, não pode, entendeu? E aí a psicanálise me ajuda de novo, Douglas. A psicanálise é maravilhosa, porque a psicanálise me mostra assim, ó. Se ele sente diferente, pensa diferente, não tá fazendo mal pra ninguém, é bom pra ele, respeita ele. Não precisa ficar brigando por ideologia. Não precisa. Não precisa. Se una àqueles que fazem bem pra você, aqueles com os quais você concorda, seja feliz. E cada um é feliz do seu lado. E vamos pensar daí numa coisa que é boa pra um lado e pro outro, que é o quê, por exemplo? A economia. Então vamos pensar, as pessoas têm que ter o que comer, as pessoas têm que ter o que vestir, as pessoas têm que ter como ir para a escola, as pessoas têm que ter saúde. E vamos juntar o discurso para isso e vamos parar de falar de questões pessoais. Não é verdade? Ah, ficou louca, não devia falar sobre isso. Ana, essa aula, hein? Que aula que você me deu? Não sei que aula que eu dei. Que aula? Daqui a um ano a gente vai estar conversando com nossa cidade vai estar pegando fogo, né? Pegando fogo, né? Falando de política. E no fim eu gosto, sabe? É um inferno, eu gosto disso. São há 3 meses que, olha, muda você. Me conta lá, o que você está imaginando para daqui a um ano? Como é que vai estar o cenário político? Eu não sei como é que vai estar o cenário político exatamente, aqui na nossa região, né? Eu imagino, eu acho. Mas você é dos bastidores da política. É. Dos bastidores da política. Então, você isso é uma pensou em coisa ser boa. candidato, não? Não, todo mundo me pergunta isso. Não, eu não tenho condição. Sabe por que eu não tenho condição? Porque eu sou rebelde, entendeu? Aí, pra você ser político, você tem que se unir a um grupo. E desculpa, tem que ir com aquele grupo. Não é que eu não me uno ao grupo. Eu me uno às pessoas. Mas eu, graças a Deus, tenho uma independência de pensamento que não me faz, às vezes, ter que obedecer todas as situações quando eu não concordo. Eu não sei se... Eu sou um pouco revoltada nesse ponto. Rebelde, entendeu? Então eu não posso, porque ou vão me matar. Já pensou em entrar na política? Me matam. Entendeu? A menina não tá me obedecendo, não tá fazendo o que o grupo quer. Desculpa, mas um pouco tem que fazer o que o grupo quer. Tem que fazer. Porque sem apoio, você não chega lá. E o apoio, né, dos que estão ali te levando para aquele função de governo. Você não consegue fazer uma gestão. Você não consegue fazer uma gestão, não tem governabilidade, não tem. Eu não ia ter, eu acho, sabe? Pode ser que tivesse, mas talvez morresse doente daí, sabe? Que não é o meu perfil. Mas a advocacia está nos bastidores, você falou. E eu gosto, cansa muito, mas eu gosto. Porque a advocacia trabalha tanto com as questões objetivas de uma campanha política, e as pessoas não sabem disso, né? Acham que política é só sair candidato e acabou, né? Mas a advocacia está por dentro de tudo na política, de tudo. Você precisa de um advogado para você registrar a tua candidatura. Sem um advogado você não registra.
porque o advogado precisa estar dentro daquele processo. Aí você precisa de um advogado para resolver os teus problemas quando dá o BO na Que dá propaganda. muito. Porque você sabe, você trabalha daí com os negócios da propaganda, né? Aí BO na propaganda política é um inferno. E quem é que vai resolver o inferno para os candidatos? O advogado. É o advogado, que vai receber a ligação, vai perguntar... Ou advogado. Ou advogado. Adorei. Mas pode ou não pode fazer isso, né? O que é que tem que fazer? Aí vai o outro lá e publica uma ofensa. Quem é que vai resolver isso? Pro candidato? É o advogado que vai resolver. Aí, digamos, antes ali da propaganda, registrou a candidatura, vai ter o quê? Vai ter impugnação a essa candidatura. Quem é que vai resolver isso? É o advogado. A população não sabe que isso está acontecendo, mas o troço está moendo na justiça desde o começo da campanha, desde a pré-candidatura. Porque na pré-candidatura você já começa a ver se a pessoa está tendo atitudes que são legais, que são permitidas para pré-candidatos ou não. E aí a população acha, não, o cara tá só falando ali, não, o cara já tá preparando a candidatura. Sim. Eles já estão preparando. Eles já estão preparando. A eleição E a gente já começou. Já começou, né? Ô, Ana, me conta lá, você acha que essa eleição agora, ela vai ser como foi a vez passada? Porque a vez passada nós tínhamos alguns polos que eles meio que brigaram entre si. Eu não sei se esses grupos vão voltar de novo. Eu acho que ele vai ser mais tranquilo essa eleição. O que você acha? É uma incógnita, eu não sei. Eu não ouvi falar até agora, eu vi mais pro lado de Rio Negro, eu acho que talvez venham os mesmos grupos, eu acho. Eu não sei, tô falando mais, não sei. Mas eu senti isso, um sentimento que eu tenho, né? Pelo que eu venho acompanhando. Aqui em Mafra, a atual gestão, para mim, é uma gestão que está transparecendo bastante o trabalho que veio desenvolvendo nesse último tempo. E eu, pessoalmente, por favor, eu acredito pessoalmente que isso já seja um modo de você mostrar que fez um bom trabalho e sempre há uma intenção atrás disso, né? Mas eu não vi oposição, não vi quem vem de oposição, não vi oposição, não sei, você que está no jornalismo deve ter visto mais. Não vi, assim, quem vai surgir uma oposição relevante? Não. Nem lá, nem não. aqui? Eu acho, sinceramente, que eles estão preparando isso ainda, sabe? A oposição não está aparecendo. Não está aparecendo. Não está aparecendo. A gestão está aparecendo. Eu digo aparecendo no sentido de levar para as redes sociais, mas a oposição eu não vi ainda. E olha, que eu acompanho o povo lá no Instagram. E a oposição que tem se levantado, especialmente em Mafra, ela está mais atacando a pessoa do que ideias, aí que eu acho que também é uma coisa... Pode ser. Não vi isso. Ana, deixa uma coisa para você. Nós tínhamos bate-papo aqui para ficar o resto da tarde, né? Que bom, conversando. Né? É bom conversar com você. Estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Vou deixar aberto o leque, porque eu tinha mais umas 10 perguntas para te fazer aqui. Outro dia a gente fala de A gente continua de volta. Na pizzaria daí. Na pizzaria. Por que não? Suas considerações finais. Eu quero dizer que é sempre bem divertido falar com você, porque a gente fala sobre assuntos que me interessam, assuntos que são importantes, né, para as pessoas. Você tem essa capacidade de visualizar o que vai ser legal no momento, o que vai dar audiência. Eu acho ótimo isso, porque isso é do jornalista. E, nossa, agradeço muito. Muito obrigada pela consideração e tamo aí, tamo junto. Não, tamo junto. E agora, em primeira mão, aquela palhinha. Não sei o quê. Qualquer música aí, você é cantora. Não sei, nem me vem na cabeça, do céu, pelo amor de Deus. Então tá, fica o suspensezinho pra próxima, ela vai cantar pra nós. Ana, desculpa as brincadeiras, Imagina, foi um prazer estar com você aqui. Foi muito bom mesmo. Agora vamos comer esse pão de queijo aqui. Vamos comer, né? É bom, tá né? quentinho aí, ó, nesse sol. Que beleza. Quero agradecer você que nos acompanhou, que nos acompanha pelas redes sociais do Rio Mafra Mix. Sempre a gente batendo esse papo. Se você quiser vir bater um papo comigo, manda uma mensagem aqui para nossas redes sociais. E a gente vai, quem sabe, o próximo episódio é contigo. Ana, obrigado, sucesso. Obrigada, tô comendo já. E a gente conversa por aí. Valeu.